Amém? Obrigado, Jesus. Amém. Glória a Deus, sejam bem-vindos em nome de Cristo Jesus. Eu vou entrar direto na mensagem, quero muito a sua atenção. Essa mensagem Deus nos deu na sexta-feira. Eu estava ouvindo a pastora Thaís falando, às vezes você acha o pastor muito chato. Atenção, hein, você que me acha chato, preste atenção aqui. Preste atenção aqui. Toda hora ele fala, vem na quarta, vem na sexta, vem no domingo. Vem na quarta, vem na sexta, vem no domingo. A Bíblia Sagrada diz que o pastor dá a vida pelas ovelhas. Agora, se você não quiser ser socorrido, a gente não vai deixar você chateado, não. Você não quer. Lembra o que a Bíblia Sagrada diz? Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Então não quer a bênção, a gente não vai ficar aqui se esgoelando. A Bíblia fala da pérola para os porcos, e algumas pessoas estão se tornando porcos, e Deus não pode pegar o tesouro dele e dar para qualquer pessoa. E às vezes a gente fica falando, vem na quarta, vem na sexta, vem no domingo, vem na quarta, vem na sexta. Eu não preciso de libertação. A gente precisa da palavra, irmãos. Olha aqui, semana que vem, se eu não me engano é dia 2, é dia 2, né? Dia 2 de agosto, a gente vai começar aqui, por 12 semanas, o curso Fé. Eu estou dizendo que a gente vai voltar ao início de tudo. Alguns de nós, irmãos, parece que estacionou. Vivemos não da fé, vivemos daquilo que vemos, que enxergamos, que sentimos, mas não vivemos da fé. Então eu quero trazer de volta essa fé, esse conhecimento, e nada melhor do que a gente participar aqui do curso Fé. Serão 12 domingos, começa domingo que vem, você vai entrar na porta da igreja, vai receber uma lição, a gente vai estudar juntos essa lição. Eu já dei essa lição dezenas e dezenas de vezes, para não colocar centenas, porque em 40 anos, acho que já passou de centenas sim, passou de 100. Então é uma mensagem que não envelhece, para mim não envelhece, pelo contrário, quando eu enfrento lutas, é aí que vem à tona tudo aquilo que eu aprendi, e é a arma que eu preciso para a batalha, em nome de Cristo Jesus. Então, domingo que vem, você aqui da igreja e qualquer pessoa pode participar. Serão 12 domingos de ensinamento sobre a fé, uma fé que funciona, uma fé que faz Deus operar maravilhas em nome de Cristo. O meu justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer. Deus não tem prazer em quem recua, em quem não age pela fé. Então vamos aprender juntos. Semana que vem começamos aqui uma série de mensagens e vai ser uma benção. Digam graças a Deus. E eu falava, às vezes a reunião de sexta-feira, que às vezes a pessoa fala, não, mas a reunião de libertação não serve, eu não preciso. Precisa da palavra, para de ser bobo, você precisa do ensinamento. E é uma palavra que ficou no meu coração, quero compartilhar com você. Começa em Marcos capítulo 3, Marcos capítulo 3, vamos começar do versículo 1, Marcos 3, versículo 1. Amém? Amém? Está com a Bíblia aí, né? Marcos 3, versículo 1. Diz, e outra vez entrou na sinagoga. Jesus outra vez está na sinagoga. Então quer dizer que ele já foi outras vezes, e ele sempre está. Jesus era um homem como nós, então ele era limitado. Então a primeira oportunidade que se tinha de estar perto de Jesus, a pessoa tinha que aproveitar. E a gente precisa aproveitar esses momentos de ensinamento da palavra de Deus. Ele entrou outra vez na sinagoga, algumas vezes ele falou
as mesmas coisas, ele falou a mesma palavra, ele repetiu a mensagem, porque ele está dando oportunidade para a pessoa. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei. Então, ele insiste em bater, ele insiste em esperar que alguém ouça ele, atenda a ele, permita que ele entre. Se nós não fizermos isso, meu irmão, teremos uma casa vazia, sem Deus. Então, outra vez ele entrou na sinagoga, outra vez Jesus estava na sinagoga, outra vez ele estava para abençoar, como está nessa manhã, em nome de Cristo. Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e estavam observando-o se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão, e ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. Para aí, porque tem um ensinamento aqui que eu não posso deixar passar batido. Aprendi com o missionário Soares e nunca mais esqueci. O missionário Soares, ele diz o seguinte, que o homem, Deus quando fez o homem perfeito, com todas as condições, psíquicas, emocionais, a sua capacidade de criar, a sua inteligência. Deus fez o homem perfeito. É só pegar o Adão. Eu lembrava do Adão, que Deus colocou diante do Adão todos os animais da terra, todos. E pelo que algumas pessoas dizem, passa de mais de 2.000 espécies, se eu não estiver enganado. Posso até estar enganado, depois é bom dar uma pesquisada. Mas há muito tempo eu ouvi dizer que passava de 2.000 espécies. Agora imagina você que capacidade é. Eu falei que eu tenho uma dificuldade muito grande de, às vezes, estar conversando com alguém, principalmente se é a primeira vez que eu converso com aquela pessoa, eu me distraio muito e esqueço o nome da pessoa. Vamos supor que ela chega para mim e fala: tudo bem, meu nome é José. José é mais fácil de gravar, né? Mas se é um nome difícil, aí a gente até esquece. Aí depois eu falo: meu Deus do céu, qual é o nome do irmão mesmo? Aí eu chamo de irmão, porque irmão a gente não esquece. Aí eu chamo de irmã, porque irmã não esquece. Mas aí depois a gente vai gravando o nome. Mas eu tenho essa dificuldade de gravar o nome da pessoa. Você sabia, eu contar um testemunho que aconteceu comigo, é até cômico. Eu contei aqui para o pessoal riu pra caramba. Eu era pastor em São José dos Campos. Eu não sei nem se ela estiver assistindo pelo YouTube, daí de repente ela diga: pastor, sou eu. Manda até mensagem para mim, porque faz muito tempo, foi em 90, 91, nesse tempo. Aí eu fui fazer o batismo. E a gente tem um costume de, na hora que vai batizar, né, pegar a pessoa: qual é o seu nome? Fulana de tal, fulano de tal. Você sabe o que está fazendo? Sim. É de coração? É. Alguém obrigou você a fazer isso? Não. Você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador? Daí a conversa vai, ali vai o bate-papo, né? Mas já falou o nome lá atrás, né? E, às vezes, e nesse dia eu esqueci o nome da irmã. Aí ficou feio, né? Porque eu lembro que ela falou alguma coisa, Tina, né? Aí eu falei: deve ser Cristina na minha cabeça, né? Aí eu falei, para não ficar perguntando qual é o seu nome, irmã, eu fiquei com vergonha de perguntar. Aí eu fui batizar, falei: meu Deus, conforme o próprio testemunho de fé, eu batizo agora a Cristina, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizei, acabou ali, foi todo mundo embora. Passou um tempo, irmão, mas muito tempo. Eu estava sozinho na igreja, tinha uma rampa assim, né? A igreja tinha uma rampa. Você lembra, amor, lá de São José dos Campos? Aí, da rua, né, Nelson Dávila, era uma rampa assim, aí embaixo, porque era uma garagem. E aí era a igreja. Ela desceu correndo, aí falou: pastor, consegui, pastor, graças a Deus eu consegui. Eu falei: consegui o quê, irmã? Eu desesperado, eu falei: consegui o quê? Ela: consegui mudar meu nome. Aí eu falei: irmã, misericórdia. Ela trouxe assim, ela estava trazendo a folha, como é que é? O diário oficial, né? O diário oficial, e ela pegou aqui: pastor, agora meu nome é Cristina. Aí eu fiquei preocupado, eu falei assim: ué, irmã, como é que era o seu nome? Ela: Argentina. Então, meu irmão, eu fiz um bem para ela.
fiz um bem para ela. Então eu não lembrava, né? Tem um nome exótico, né? Um nome diferente. O nome dela era Argentina. Aí eu, na hora que eu fui batizar, não lembrei, eu falei, Cristina. Aí ela mudou o nome para Cristina, ainda bem que conseguiu mudar o nome para Cristina. Mas eu estou falando, Deus, ele pega o Adão, aí fala assim, está aqui os animais, coloca nome em tudo. Imagina se fosse Josias, né? Eu ia falar gato, cachorro, macaco, papai. Quando chegasse no dormiu, eu falo leão. Aí, qual o nome desse aqui que eu esqueci? Aí ia chamar gato de cachorro, cachorro de gato. Então, não, estou falando assim da capacidade. Deus fez o homem perfeito, Deus fez o homem com muita capacidade. E o missionário dizia o seguinte, que Deus fez o homem com duas capacidades, a natural e a espiritual. E muita gente tem a capacidade natural. Tem gente que não precisa estar na igreja para prosperar, ela é inteligente. Ela é inteligente, então ela usa da sua capacidade natural para vencer. Só que muitas não têm a capacidade espiritual. Então, quando ela se depara com uma situação que acontece no mundo espiritual, ela tenta, com a sua capacidade natural, resolver e não consegue. Aí, quando vai buscar essa outra capacidade, ela é mirrada, ela é aleijada. Mensagem do missionário. O que Jesus fez? Jesus restituiu. O bom é você ter a capacidade natural, Deus dá isso para nós, mas que a gente também tenha a espiritual, porque quando não dá no natural, vai no mundo espiritual, e a arma que vence o mundo é o que mesmo? É a fé que vem por ouvir a palavra de Deus. Achei interessante isso aqui parar, para ensinar você, porque às vezes a pessoa está dando murro em ponta de faca, está dizendo, não está indo, poxa, mas eu já fiz isso, é igual Pedro. Né? O Pedro era habilidoso na pesca, e o que ele fez? Ele falou assim, Senhor, eu fiz isso a noite toda, quer dizer, eu usei a minha experiência, eu usei a minha capacidade, mas não era isso. Sobre a sua palavra lançarei a rede. Amém, Jesus? Aí o barco veio cheio de, a rede veio cheia de peixes. Então a mão dele foi restituída, e alguns de nós precisamos restituir essa mão aleijada, essa mão que não presta para nada. Por isso que eu vou trazer o curso Fé, porque para alguns de nós essa mão atrofiou. Quem está entendendo o pastor falar graças a Deus? Alguns de nós somos de Deus, ela é de Deus, ele é de Deus, mas essa mão atrofiou. Ela tem que ser estendida novamente, ela tem que ser usada novamente, em nome de Cristo. Por isso, atenção, Meyer, eu vou trazer o curso Fé a partir do dia 2 de agosto, e vai ser bênção. No final dela, a sua mão vai estar perfeita como a outra. Você vai ter as duas habilidades, a natural e a espiritual, em o nome de Cristo Jesus. Continuando, versículo 6. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como matariam. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguia uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém, da Idumeia e da além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. Aí vem o versículo que eu quero. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto. Amém, Jesus? É de vez em quando? É sempre o quê? Sempre pronto. Tem que ter isso aqui pronto. O que é que ele pediu pronto? Um barquinho junto dele. O apóstolo Paulo diz que a palavra tem que estar junto em ti, na tua boca e no teu coração. Ela tem que estar junto. O barquinho aqui eu entendo que é exatamente essa palavra. A gente precisa ter um barquinho, uma palavra sempre pronta. Para quê, pastor? Por causa da multidão, para que o não comprimisse. Tem uma versão, a NVT, põe a NVT desse versículo aí mesmo, Guilherme, por favor. Jesus instruiu seus discípulos a prepararem um barco para evitar que a multidão
Olha só, então a coisa é séria. A multidão quer esmagar. Olha para o pastor Josias aqui, por favor. Que multidão? Multidão de coisas, de palavras, de situações, de problemas, que surgem para mim, para você, e às vezes vem de balde, vem de enxurrada. O que Jesus está dizendo? Jesus, hein? Que era Deus encarnado, mas Jesus sabia que no corpo ele precisava. Irmão, Jesus no corpo foi tentado em tudo. Ele foi tentado em tudo. Então, sendo homem, e ele sabendo que nós somos seres humanos, e ele veio como ser humano, ele disse, esse pessoal não vai conseguir. Então, Jesus sempre está ensinando. Quer dizer, se eu estou pedindo para mim, que prepare um barquinho, e deixe ele sempre pronto, por causa da multidão que quer esmagar, vocês precisam ter um barquinho, sempre pronto, para te tirar do meio do sufoco. Quem está entendendo, fala graças a Deus. Uma palavra. Na sexta-feira, na hora que eu levantei, estava no banheiro, eu entrei no banheiro, depois eu entendi, porque o Diogo me deu lá na empresa, ele fez a mãe pediu para ele fazer uma impressão de alguns versículos, aí falou, entrega para minha mãe, pai. Eu falei, tá bom, entregou. Aí quando eu fui no banheiro, ela colocou 3 versículos no espelho. Foi isso ou não foi, irmão? Foi. 3 versículos, aí eu já entendi por quê, e sei também o que levou ela a fazer isso. E eu li lá os versículos, hoje de manhã eu já li também, o Jeanzinho já foi no outro banheiro, está lá também, e eu vi ele lendo também. A gente precisa, irmãos, a gente às vezes é sufocado, a multidão vem para esmagar a gente, matar, roubar e destruir. E não adianta, irmão, se não tiver um barquinho pronto que te tire desse sufoco, você vai ser esmagado. Eu digo que a palavra de Deus é tão gostosa. Obrigado, Jesus. O Salmo 23, versículos 1 e 2. Salmo 23, versículos 1 e 2. O Senhor é o meu pastor. Quem é o pastor? Pastor é Jesus. Quem é Jesus? Jesus é a palavra. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí vem o versículo 2: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente aonde? Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ele tira você da tormenta, da agitação e te leva a águas tranquilas. Amém? Se a gente não tiver um pastor, uma palavra, um Deus como nós, a tormenta vai destruir você, a multidão vai esmagar você. Mas quando a gente tem um barquinho desse, uma palavra dessa, ela te tira do sufoco, ela te tira da destruição e te coloca em águas tranquilas, pastos verdejantes. Isso faz bem até de olhar. Quem está entendendo, fala graças a Deus. Ô irmãos, eu estou sentindo aí, só nisso aqui a gente já sente uma paz, irmãos. Fala com Deus, fala, meu Deus, me dá uma palavra, cadê meu envelope? Me dá uma palavra, Jesus, me dá uma palavra. Ele vai dar, em nome de Jesus, além dessa, essa que você está recebendo do seu pastor, em nome de Cristo Jesus. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Apocalipse 3:8, por favor. Apocalipse 3, versículo 8. Eu sei as tuas obras.
Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardasse a minha palavra e não negasse o meu nome. Eu digo assim, que a porta aberta, olha aqui para o pastor Josias, ela te tira de um ambiente e te leva para outro. É verdade ou não é? Ela te tira de um ambiente e leva para outro. Você chega na sua casa, você está do lado de fora, você tem que fazer o quê? Abrir a porta e entrar na sua casa. Ali tem conforto, ali tem segurança, ali é o seu lar. Digam graças a Deus, irmão, que gostoso. Jesus é a porta. E a porta a Jesus te dá a oportunidade de sair de onde você está, talvez de um ambiente ruim, chuvoso, calorento, difícil, e te coloca no conforto. Então essa porta, que é a palavra, te dá essa condição. Você sai de um ambiente de dor, de luta, de sofrimento, entra pela porta. Jesus é a porta. Entra pela porta e você vai ter tranquilidade. Você vai ter a bênção de Deus, a segurança de Deus, em o nome de Jesus Cristo. Que Deus esteja falando no seu coração essa palavra. Jonas capítulo 2, o versículo é o 7. Isso aqui também mexeu comigo. Jonas capítulo 2, versículo 7. Quando desfalecia em mim a minha alma, o que eu fiz? Eu me lembrei do Senhor. Quem o Senhor é? Quem é a palavra? É o barquinho. Me lembrei do barquinho. Entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Aí você conhece a história. Situação extremamente complicada. Eu acredito que o Jonas deva ter tentado, dentro da baleia, dentro daquele estômago, não sei como é que é. Sei lá, irmãos, eu não sei. Eu não sei se ele viu aquele buraquinho lá em cima do respiro. Aí subiu pela costela aqui, ver se dava. Os bofes tudo em cima dele, caindo em cima dele. Ele deve ter tentado, com a capacidade natural, resolver, dar um jeito, até a hora que ele percebeu que não era por aí. E teve que agir no mundo espiritual. Ele se lembrou da palavra de Deus. Ele se lembrou da palavra de Deus. Olha que interessante esse texto aqui. Cadê Jesus? Que eu separei. Do Salmo 107, versículos 19 e 20. Diz assim: então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os salvou das suas necessidades. Volta. Então, clamaram ao Senhor na sua angústia, no sufoco, a multidão, a situação difícil. É o que eu tenho que fazer? Clamar ao Senhor nas minhas necessidades, nas minhas dificuldades. Resposta 20: enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Olha só que interessante. Só esse versículo aí, ô Guilherme, põe na a versão O Livro. Acho que você tem aí. Versão O Livro. Olha só. Lembrou-lhes a sua palavra. Olha só que interessante. Você captou aqui? Você pede socorro a Deus, Deus faz você lembrar dele. Isaías 26, Jesus, procura lembrar-me. 43, 26, 23. Isaías 43, vê para mim, pastora. 26. Isaías 43, 26. Procura lembrar-me.
Achei tão interessante, volta lá para o Salmo, na versão O Livro, por favor. Lembrou-lhes a sua palavra e as suas fraquezas foram saradas, livrou-os da destruição. Você está vendo o que Deus faz? Ele faz você, me faz lembrar da palavra dele. A palavra dele não adianta, nesse mundo de dificuldade, de lutas, o que me faz vencer é a palavra. Sem mim, nada podeis fazer. Então preste atenção, aqui eu comecei a falar, eu falei dentro da mensagem do homem da mão ressequida, da habilidade que ele tinha que faltava, Deus restituiu, porque chega numa situação dessa, é o que vai te tirar do sufoco, é a palavra de Deus. Você precisa aprender a depender de tudo e tudo da palavra de Deus. Olha que forte, lembrou-lhes a sua palavra. Oh meu Deus, me ajuda, Jesus. Jesus, eu estou passando uma luta. Jesus, eu recebi um diagnóstico. Jesus, eu estou passando um problema financeiro. Me ajuda. O que ele vai fazer? Vai me fazer lembrar. Aí você lembra daquela palavra, daquele versículo. Ah, pastor, eu não consigo lembrar. Faz igual minha esposa fez. Colocou lá 3 versículos, chave, que para ela e para a gente vai ser uma bênção. Você tem que ter alguma coisa, tem que trazer a lembrança, como diz a Bíblia Sagrada. Deixa eu ver, cadê Jesus? Eu não marquei, a mensagem lá de Lamentações, é Lamentações que diz que vou trazer a lembrança, o que me dá esperança. É isso, irmãos. Qual que é? 3:21, Lamentações 3:21. Disso me recordarei, ou vou me lembrar no meu coração, por isso tenho esperança. Eu vou lembrar aquilo que me traz força, não aquilo que me destrói, que me desanima, eu vou largar tudo, não! Eu vou lembrar, ou melhor, Deus vai me fazer lembrar dele. Agora, eu estou indo a Ele, recorrendo a Ele para pedir a dele a orientação, ou eu estou tentando resolver do meu jeito? Eu não preciso, pastor, eu vou tentando resolver. Não vai, irmãos. A sua capacidade natural, a sua inteligência na terra, no mundo espiritual, não presta para nada, não serve para nada. Eu sempre falo, problema espiritual, tem que ter arma espiritual, se não tiver, já era. Então, Deus está dizendo, você faz, o povo de Deus clamou por ele, pediu ajuda, o que Deus faz? Faz você lembrar a palavra, lembrou a palavra, Deus dá o socorro. Mas não lembramos da palavra, irmãos, lembramos de tudo menos da palavra de Deus, não temos nem a palavra de Deus, irmãos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar. Glória a Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. 1 aos Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana. É da terra. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar, acima do que podeis, antes, com a tentação, dará também o escape, junto com a tentação das lutas, do sufoco, da multidão que quer esmagar. Deus tem um barquinho, digam graças a Deus, irmãos. Deus tem um barquinho para te tirar daí, te levar a pastos verdejantes, águas tranquilas, aleluia. Oh, irmãos, eu não sei se você está pegando isso, irmãos. Eu não sei se você está pegando o que Deus está falando com você. Jesus disse para os discípulos: prepara um barquinho para mim, para a multidão não me esmagar. Aqui é simbólico, tá, irmão? A multidão estava atrás dele porque queria um milagre, mas a multidão acaba esmagando. Misericórdia. Se tiver um problema sério num local com multidão, a
pessoa é atropelada, é esmagada, irmãos. Mesmo que estejam todos ali para de repente curtir uma festa, um momento de alegria, mas estourou ali a bomba, surgiu uma dificuldade, cada um por si, Deus por todos. Então a gente precisa ter em o nome de Jesus um barquinho, uma palavra, porque a Bíblia diz que com a tentação dará também o escape. Tem a tentação? Tem, mas também tem o escape. E qual é o escape? A palavra de Deus. É o barquinho pronto. Amém? Glória a Deus. Quando eu preparei a mensagem na quinta, eu nem tinha visto esse propósito da minha esposa. Mas tem tudo a ver. Tem porque Deus não abençoa a vida de quem quer que seja porque ele tem um cargo na igreja. Porque ele é pastor da igreja, porque ele é obreiro da igreja. Irmãos, o segredo é esse. Jesus, o Senhor, ele disse, deixa um barquinho para mim, porque a multidão pode esmagar. Pode. São palavras, são ameaças, são situações, lutas que surgem. Uma doença que surge, um problema financeiro que surge, um problema na família que surge. Ou como a gente precisa, nessas horas, de um barquinho que nos tire daquele sufoco, que nos leve a águas tranquilas, para a gente ver Deus a fazer a maravilha dele. Amém, Jesus? Glória a Deus. Lucas 21, 36. Na NVI, por favor. Estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e possam estar em pé diante do Filho do Homem. Glória a Deus. Isso aqui é recado de Deus para a nossa vida. Estejam sempre atentos, irmãos. É um momento como esse, é uma reunião especial, atentos! Por isso que Jesus esteve de novo na sinagoga. E você tem que estar de novo também na sinagoga. Ou é no domingo, ou é na quarta, ou é na sexta. Você tem que estar de novo. Por quê, pastor? Porque naquela hora ele vai te restituir a mão que está aleijada. Ele vai te restituir. Quem crê nisso, fala graças a Deus. Ele vai te dar as condições, vai te preparar um barquinho e te tirar do meio do sufoco. Estejam sempre atentos e orem, não deixe de orar, para que vocês possam escapar de tudo. Irmãos, a oração faz você escapar também de tudo que está para acontecer. A gente não sabe o que está para acontecer. E possam estar em pé, encarando tudo de pé, diante do Filho do Homem, diante de Deus. Que Deus fale mais no seu coração, irmãos. Em o nome de Jesus Cristo.